Conheça agora a origem de 10 expressões populares que você precisa conhecer. A nossa língua portuguesa é um idioma riquíssimo e que possui um léxico bastante diversificado. Muitas das palavras e expressões do português estão diretamente relacionadas com a história e a cultura do nosso país. Com certeza, em algum momento da sua vida, você já usou alguma expressão que não sabe o significado e muito menos de onde veio. Nesse vídeo, eu mostrarei a origem da expressão e o significado. Meu nome é Luciano Campos e esse é mais um vídeo do Curiosidade Aleatória. Então relaxa na cadeira e vem aprender mais essa curiosidade comigo. Fazer ouvido de mercador? A expressão fazer ouvido de mercador significa não ouvir por decisão própria, de ignorar o que a outra pessoa está dizendo. A versão mais popular da origem da expressão afirma que o mercador, pessoa que se deslocava entre diferentes locais para vender mercadoria, gritava tanto para anunciar e publicitar seus produtos que acabava ficando totalmente indiferente a quem com ele falava, pois não os conseguia ouvir. Uma segunda versão que indica que a palavra correta seria marcador e não mercador. O marcador era um senhor que, na época da escravidão, marcava os negros e escravos com ferro quente, como se costumava fazer com o gado. Apesar dos gritos de dor proferidos pelos escravos, o marcador não podia se sensibilizar. Ele fingia não estar ouvindo nada e prosseguia, assim, com o seu trabalho. De meia tigela. Quando dizemos que algo é de meia tigela, estamos nos referindo a algo sem qualidade ou sem significado. A origem da expressão tem por base a época da monarquia portuguesa. Durante esse período, os funcionários da realeza eram alimentados de forma que a quantidade de comida recebida fosse proporcional à função desempenhada. Essas quantidades estavam pré-definidas em um livro oficial chamado de Livro da Cozinha del Rei. Assim, enquanto os funcionários com cargos de hierarquias mais altos comiam uma tigela inteira, os de hierarquia mais baixa comiam apenas meia tigela. Daí a origem da expressão, meia tigela. Ah, vá tomar banho. Atualmente, quando dizemos vá tomar banho a alguém, mostramos a essa pessoa que provavelmente estamos irritados por ela estar nos chateando. A origem da expressão está relacionada com o período da monarquia portuguesa no Brasil. Naquela época, o banho não era um hábito comum. Alguns membros da corte passavam dias e dias com as mesmas roupas que também não eram lavadas. Os habitantes indígenas, incomodados com o mau cheiro e já fartos de receberem ordem dos portugueses, costumavam dizer a eles que tomassem banho. Tomar banho era sinônimo não só de higiene, mas também de purificação. Acreditava-se que o banho limpava também as desonestidades e as impurezas da alma e melhorava o caráter. Assim, também era comum dizer a alguém para ir tomar banho quando considerava-se que essa pessoa era impura. Ei, tá gostando do conteúdo? Então não se esquece de se inscrever e de deixar o joinha. Pronto, fez isso? Então bora voltar pro vídeo. E é melhor colocar panos quentes. Colocar panos quentes é uma expressão de uso figurado, utilizado para fazer referência a uma tentativa de amenizar uma situação. O objetivo principal é de apaziguar um problema, evitando assim que uma confusão seja instaurada. A origem da expressão tem por base um tratamento terapêutico paliativo, no qual panos quentes são aplicados sobre determinada parte do corpo para aliviar dores ou sintomas como, por exemplo, a febre. A aplicação do calor para combater a dor ajuda a relaxar os músculos e, com isso, a evitar espasmos. O calor dos panos quentes também tende a causar uma transpiração que resulta na diminuição da temperatura do corpo. Isso pode levar ao término da febre. Apesar de não curar o motivo do problema, os panos quentes proporcionam uma sensação de alívio que ajuda a controlar o problema temporariamente. Alguém já falou para você que tempo é dinheiro? A expressão tempo é dinheiro é utilizada para indicar que, em um contexto laboral, o tempo utilizado para fazer algo acaba por ser um tempo vendido. Afinal de contas, a pessoa que trabalha recebe determinado valor pelo tempo que passou trabalhando. A frase também costuma ser interpretada de uma segunda forma. O tempo que uma pessoa tem livre também pode ser transformado em dinheiro, se utilizado para realizar uma atividade que dê dinheiro, por exemplo, vender algo, trabalhar e etc. A expressão teve origem em uma frase do filósofo grego Teófrastos, que afirmou em um de seus livros que o tempo custa muito caro. Teófrastos levava uma média de 2 meses para escrever cada um de seus livros, e o tempo que ele passava escrevendo acabava por voltar para ele sob forma de dinheiro.
Depois de saber disso e de ler as obras do filósofo, o físico americano Benjamin Franklin concluiu que, afinal, tempo é dinheiro. Lá vem ele meter o bedelho. Meter o bedelho significa intrometer-se em um assunto que não lhe diz respeito. Bedelho tem dois significados principais. A palavra designa a pequena tranca posicionada na horizontal entre os batentes de uma porta ou janela, de forma a permitir que ela seja fechada ou aberta, e também um trunfo pequeno, insignificante em um jogo de cartas. Disse que esse segundo significado estaria mais relacionado com a origem da expressão. Quando uma pessoa mete o bedelho em algo, ela geralmente dá uma opinião intrometida, insignificante, sem importância. O mesmo acontece no jogo de cartas. Um bedelho usado é praticamente uma carta forçada, não faz muita diferença no jogo, e por isso é irrelevante. Dar a mão à palmatória. Dar a mão à palmatória significa confessar ou admitir um erro, reconhecer que não tem razão. A palmatória é um antigo objeto de madeira formado por um cabo, onde uma das extremidades é mais larga e geralmente arredondada. Antigamente, ela era utilizada pelos professores para bater na palma da mão de alunos, como forma de discipliná-los. Quando os alunos estavam errados, eles estendiam um braço, com a palma da mão voltada para cima, de modo que o professor pudesse bater nela utilizando a palmatória. A origem da expressão faz alusão à antiga metodologia utilizada por professores, onde os alunos, ao admitir um erro, literalmente davam a mão à palmatória. Cavalo dado não se olha os dentes. A expressão significa que, quando se recebe algo, não se deve fazer exigências, nem cobranças, nem questionamentos sobre aquilo que se recebe. A origem da expressão está relacionada com a comercialização de cavalos. Antigamente, os compradores tinham o hábito de observar cada dentada do animal antes de fechar negócio. Através do estado dos dentes do cavalo, era possível saber, por exemplo, se o animal era velho ou não. Assim, mesmo que o vendedor tentasse mentir a idade do cavalo que estava por vender, a mentira poderia ser facilmente descoberta. No que diz respeito à expressão, a ideia é uma analogia. Assim como seria indelicado por parte de uma pessoa que ganhasse um cavalo ficar verificando os dentes do animal para saber se ele é jovem, adulto e etc., também seria indelicado se uma pessoa presenteada ficasse fazendo questionamentos sobre o presente recebido. Pagar o pato. Pagar o pato é uma expressão popular na língua portuguesa, utilizada no sentido de levar a culpa por algo ou arcar com as consequências de determinada situação provocada por outra pessoa. Essa frase é considerada uma expressão idiomática, ou seja, com um sentido figurado que se refere ao ato de fazer papel de tolo, respondendo ou pagando por aquilo que não se deve. Existem duas prováveis justificativas para explicar a origem da expressão pagar o pato, sendo a primeira uma referência à história do século XV e a outra uma antiga brincadeira portuguesa. De acordo com a história, um camponês passava pela rua com um pato, quando foi abordado por uma senhora que queria comprar o animal, mas não tinha dinheiro, e por isso propôs pagar com favores sexuais. Passando algum tempo, a mulher alegava que já tinha feito sexo suficiente para pagar o valor do pato, mas o camponês exigia mais pelo bicho. O marido da mulher chega a casa e encontra os dois discutindo e pergunta o motivo da briga. A esposa explica que o camponês queria mais dinheiro pelo pato que ela havia comprado. O marido, para evitar mais discussões, oferece dinheiro para o camponês, literalmente pagando pelo pato. Outra possível teoria para o surgimento desta expressão veio a partir de uma antiga brincadeira portuguesa. Um pato era amarrado em uma árvore e um participante, a cavalo, deveria cortar as cordas que prendiam o animal com apenas um único golpe de machado. Caso não conseguisse, o participante deveria pagar o pato e oferecê-lo ao vencedor. Ambas as histórias ajudaram a construir o significado da expressão pagar o pato para o cotidiano como algo que se paga e não obtém qualquer tipo de benefício. Quem tem boca vai a Roma. A expressão quem tem boca vai a Roma quer dizer que, perguntando, é possível ir a qualquer lugar do mundo. Porém, a expressão está equivocada, já que a forma original desse ditado é quem tem boca vai a Roma. Isso porque a plebe e os escravos acreditavam que a cidade de Roma merecia vaias por causa de seu imperador, Júlio César, cuja opinião ninguém podia contrariar. É isso aí, galera, vou me despedindo por aqui, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo encontro. E não esquece de se inscrever.